Agora a segunda aula sobre a apostasia. E nós estamos vendo as várias passagens neotestamentárias que lidam com a apostasia, essa ideia de alguém seguir Jesus sem ser salvo por Jesus, porque essa pessoa não tem fé para a salvação. Pode até crer em várias coisas que Jesus faz ou ensina, mas afinal de contas essa pessoa vai rejeitar Jesus. A pessoa pode ser até um pastor na igreja, inclusive como se fala? Vamos dizer assim, duas celebridades cristãs, entre aspas, famosas nos Estados Unidos, últimos meses, acabaram negando tudo que eles fizeram no ministério, os escritos deles, e agora negando Cristo, negando tudo. Ele escreveu um livro quando eu estava no colégio sobre o namoro cristão. Um livro que eu me lembro, uns amigos meus falaram, esse livro é muito bom, vou seguir esse livro. E esses últimos meses ele acabou anunciando, eu estou negando esse livro, eu estou negando tudo, estou saindo de tudo, não vou ser mais isso, não acredito mais. Que é incrível quando você pensa sobre a influência dele. E agora, através disso, ele está causando confusão, porque ele não era simplesmente um pastorzinho em algum canto. Ele tinha um ministério nacional nos Estados Unidos e talvez até internacional, por causa do livro e das outras coisas que ele fez. Vamos continuar, agora estamos na página 6 ainda, da apostila, em número 7. E número 7 diz: há discípulos que desviarão os ouvidos da verdade. E aqui diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por muito tempo na nossa igreja aqui, vou confessar algo para vocês, eu pensava, se eu morrer hoje e essa igreja continuar, essa igreja vai adotar um monte de falsidade, vai aceitar muita pregação errada, essa igreja vai realmente se corromper. Porque eu observava as pessoas, eu via as coisas, eu percebia o povo, eu sou batista independente e fundamentalista, a minha pregação é também, mas o meu povo não é, o povo da minha igreja, né? Hoje eu não tenho tanta preocupação, eu vejo que Deus está fazendo algo e há um cerne, um núcleo aqui que compreende essas coisas básicas. E se eu acabar morrendo, vocês não vão simplesmente largar, vamos convidar tal pentecostal, neopentecostal, cara que prega prosperidade, cara que sabe, ele faz isso, faz aquilo, vamos convidar as bandas contemporâneas, vamos ter rock, rap e tudo, vamos fazer de tudo isso, né? Gregório dançando e Paulo cantando assim, levando, sabe, não, Gregório não vai fazer isso não, né? Amém, aleluia, né? Pois é, mas existem pessoas sempre nas igrejas que se entrar alguém que prega uma falsidade, essa pessoa vai aceitar. E infelizmente acontece muito isso. Por exemplo, qual igreja que se encontra na Bíblia existe hoje? A igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, ou várias existem hoje? Não, nenhuma. Elas não existem mais. A igreja onde eu fui criado, vamos dizer, estava chegando até quase 400 membros. Uma igreja fundamentalista. E hoje, eu nem sei se tem 100 membros. E mudou muito, mudou o nome da igreja, mudou isso, mudou aquilo. Me deixa muito triste ver isso.
Eu me lembro de uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja batista independente, fundamentalista, blá, 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 que tinha mais do que 10 mil membros. Tinha universidade, tinha de tudo. E eu nem sei se existe mais essa igreja. Mudou muito. Né? Eles tentaram recuperar essa igreja por mudar coisas e mudar a doutrina, mudar o padrão da igreja, e nada dava certo. O povo não agia da mesma forma, a liderança queria outras coisas, e quem ficou querendo coisas erradas. É uma história triste. Às vezes você vê nesse caso, pessoas saem da igreja e falam: se a igreja quiser ir para o caminho errado, eu vou sair. Tem outras pessoas que falam: mas eu prefiro isso, eu quero isso. Eu tenho certeza, se eu convidasse uma banda de rock para cá, para tocar música, haveria um grupo, talvez pequeno na nossa igreja hoje, que fala: que legal, agora tem espírito, tem vida aqui, a coisa não está mais fria não, vai ter, blá, 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 isso mesmo. Pessoas vão gostar, vão gostar, né? Celino vai gostar, né? Não, tudo bem, não vai. Mas existe isso, existe esse desejo carnal, e quando você não tem o Espírito de Deus em você, e você escuta a voz da carne, você vai querer essas coisas, sabe? Faz sentido? Vamos continuar. Tito, capítulo 1, por favor. Número 8, há discípulos que estão sem arrependimento. Aqui em Tito, versículo 16, a Bíblia diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, olha aqui, confessam, mas negam. Tem uma boca que fala uma coisa e uma vida que vive outra coisa. Há uma contradição, um problema nessa vida. E ele diz aqui: reprovados para toda a boa obra. Vamos continuar. Capítulo 3, versículos 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, número 9, aqui há discípulos que são pervertidos. Eu me lembro de uma pessoa, não muito tempo atrás, que ficava empurrando certas coisas aqui, coisas erradas, doutrinas erradas. E eu disse: é errado. Então essa pessoa ia para outras pessoas empurrando as mesmas falsidades. E essas outras pessoas repreendiam, falam: não, mas está errado, isso não é verdade, não é o que a Bíblia ensina. E eu me lembro, essa pessoa falava certas coisas pervertidas para mim. E quando essa pessoa saiu da igreja, saiu falando algo que não era verdade sobre mim, eu não fui atrás. Eu falei, a Bíblia fala isso aqui em Tito capítulo 3, versículos 10 e 11, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estão já em si mesmo condenado. Eu não preciso dessa pessoa na nossa igreja, então não vou atrás. Há certas pessoas eu vou atrás, eu vejo a pessoa deprimida, oprimida, sofrida, com problemas em casa, com problemas espirituais, mas quando a pessoa não recebe a palavra, perverte a palavra, empurra a falsidade na igreja, eu não quero na nossa igreja. Eu não quero, não aceito. Nem homem, nem mulher, não aceito. E eu preciso esperar o momento certo para lidar com o problema. Eu ficava esperando, e daí, no momento certo, essa pessoa decidiu ir embora, e eu estava bem, né? E ajudou a igreja, Deus ajudou a igreja com a ausência dessa pessoa. Vamos continuar, número 10. Há discípulos que não atentam para a salvação. Vamos para Hebreus, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Deixe-me falar algo sobre o livro de Hebreus.
Hebreus é um livro escrito por alguém preocupado. Preocupado, realmente preocupado. Você vê que esse homem, ninguém hoje sabe quem escreveu Hebreus, talvez Tiagão, não sei. Tiagão, você escreveu o livro de Hebreus? Não escreveu, né? Alguém escreveu, ninguém sabe quem que era. Mas você nota que ele fica falando, tome cuidado, porque se você acabar rejeitando a verdade, você não vai ser salvo, imagina o que vai acontecer contigo. É como se esse homem estivesse falando, eu estou vendo muita pessoa nas igrejas que estão voltando para o judaísmo por causa da perseguição, que aparentemente não são pessoas salvas de verdade. Não seja tal pessoa. Veja aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então aqui há discípulos, que não atentam para a salvação. Agora vamos para capítulo 3, versículo 6. Há discípulos que endurecem o coração. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se somente conservamos firme, pode marcar isso, somente conservamos, vou tentar de novo aqui. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Então ele novamente está dando essa ideia. A nossa fé não pode ser aquela fraca que acaba largando Jesus. Essa fé não salva ninguém. É a fé que recebe Jesus de verdade, que realmente recebe de tal forma que você nunca vai rejeitar Jesus. Na verdade, é uma fé que traz uma transformação sobrenatural para você não conseguir negar Cristo. Vamos continuar capítulo 6, Hebreus 6. Há discípulos que recaem para uma vida sem Cristo. Veja aqui, Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para, pode marcar a palavra, arrependimento. Pois assim, quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus, eu exponho ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então ele está dizendo aqui, eu tenho uma esperança que vocês têm certos ingredientes nas suas vidas que são uma manifestação da sua salvação. Mas tem gente que chega muito perto de Cristo,
conhecendo o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, estão na igreja, gostando das coisas e tudo. Ele enfatiza essa ideia, mas essas pessoas vão recair. Então, é como se a influência da palavra de Deus, através da igreja, da pregação e tudo, santificasse a pessoa, e daí a pessoa acaba indo embora e rejeitando tudo. Uma pessoa que chega tão perto de Cristo, que consegue beijá-lo e virar as costas, é verdadeiramente um Judas Iscariotes, apóstata. A pessoa tinha toda a razão para receber e ainda rejeitou. E diz aqui, em versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O que eu vejo é o seguinte aqui. Se a interpretação correta de Hebreus 6 não é que essa situação é hipotética, se não é isso, quer dizer aqui em Hebreus 6,6 que uma pessoa dessa, depois de rejeitar Jesus dessa forma, nunca será salva, nunca. Perdeu a oportunidade, porque se você não conseguir se arrepender, você não vai conseguir receber Jesus como seu Salvador. Porque ele diz aqui, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Como ele disse, tem que ligar com o versículo 4. Ele diz aqui, porque é impossível sejam outra vez renovados para arrependimento. Vamos continuar. Número 13, há discípulos que negam o Senhor. Isso é incrível. Veja aqui, 2 Pedro capítulo 2. Essa é uma das passagens mais fortes, mais pesadas, eu vou falar para vocês, que causa mais conflito. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro 2, 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eu vejo aqui Jesus morreu por essas pessoas. Essas pessoas compreendiam muita coisa, porque aqui são falsos mestres e enganadores. Ele diz aqui em versículo 1, são falsos profetas e falsos doutores, especificamente usando esse título, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Veja comigo, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu me lembro as primeiras vezes que eu vi um cachorro fazer uma coisa dessa. Que coisa nojenta, né? Só por pensar, né? Eu sou o tipo de pessoa, se alguém, eu me lembro, na escola, uma criança vomitou no corredor entre as salas de aula, e o cheiro enchendo o corredor e todas as salas, e todo mundo... E para ver um cachorro vomitar e depois voltar a... Eu nem quero nem falar. Eu acho muito nojento. E Deus fala, a pessoa que vê que o pecado é vômito, vê que é nojento, vê que é horrível diante de Deus, compreende que há algo melhor e daí volta para o vômito. Como que você pode dizer que tal pessoa tem esperança? É muito difícil. Mas a verdade é, se a pessoa ainda é cão, se a pessoa ainda é, como diz aqui, porca, você pode lavar a porca 1000 vezes, ela é porca. E se você é descrente, não salvo, não transformado pelo novo nascimento, você pode estar na igreja ouvindo toda a palavra de Deus e seguir todos os mandamentos, mas se você ainda é descrente, não transformado pelo novo nascimento, você é descrente e você vai voltar para seu pai, que é o diabo. Você vai. Número 14,
há discípulos que são anticristos. Veja comigo 1 João capítulo 2. Há discípulos que são anticristos. 1 João 2, 18 diz o seguinte: Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós, veja que a chave, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. A unção do Espírito Santo é o novo nascimento, é ser ungido pelo Espírito, aquele selo que Paulo menciona em Efésios 1 e 4. Você é diferente, você nasceu de novo, você tem a salvação verdadeira, você foi transformado sobrenaturalmente, mas esses outros não, andavam contigo, estavam na igreja, mas saíram e são anticristos. Por quê? São contra Cristo, indo contra Ele. Saíram de nós, mas não eram de nós. Número 15, há discípulos que convertem em dissolução a graça de Deus. Judas capítulo 4. Ele diz aqui em Judas 4, eu falei capítulo, mas é versículo. Judas 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então vamos entender o contexto. A pessoa fala, o pregador do bem, o pregador de Deus. Deus nos salva pela graça por meio da fé. A graça superabunda. Você pode ver o fim do seu pecado. E você fala, mas você fica bem longe de mim. Mas a graça de Deus superabundou, vai além do seu pecado. Não há nada que você pode fazer para perder a sua salvação. Romanos 5. E daí algum ímpio na igreja pega essa doutrina e fala, que legal, eu posso fazer de qualquer coisa, porque a graça de Deus superabundou. Romanos 5 diz isso, irmãos. Então, pegando essa doutrina, pervertendo essa doutrina, ele diz aqui, convertem em dissolução, ou marca a palavra dissolução, em imoralidade, a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E é incrível, irmãos, eu conheço pessoas que falam sempre de Jesus, até trazem pessoas para a nossa igreja, querendo que essas pessoas recebam Jesus, postam coisas sobre Jesus no Facebook e pregam para pessoas contra certas coisas e cometem fornicação direto todo dia, com pessoa após pessoa. É incrível. É incrível. Eu conheço pessoas, tipo, uma mulher é casada com um homem, ela trai ele com outro homem e daí posta foto com esse outro homem no Facebook e diz, olha o que Deus fez, como Ele nos juntou. Como? Deus é o autor da fornicação e do adultério? Não, mas existimos num dia que as pessoas convertem em dissolução a graça de Deus, pervertendo a doutrina, e é triste. Eu falei tudo isso, irmãos, e deixe-me chegar a uma conclusão aqui em Hebreus capítulo 10, por favor. Diz aqui, e algumas versões têm uma linguagem um pouco diferente, mas é importante a linguagem. Diz aqui em Hebreus 10, versículos 38
e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, e é importante aqui, se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A ideia aqui é que uma pessoa pode chegar muito perto e daí vai se retirar para a perdição. A pessoa vai ser perdida. A pessoa chegou muito perto de Jesus, mas não recebe Jesus. A pessoa vai para trás. Ele diz aqui, mas nós somos daqueles que creem para, olha aqui a ênfase, creem para a conservação da alma. O objetivo, o fim dessa crença. Então, novamente, irmãos, existem discípulos que têm um certo tipo de fé, mas não são salvos. Essas pessoas estão nas igrejas, ouvindo a mesma pregação, indo aos mesmos eventos, usam a mesma roupa, participam das mesmas coisas, querem servir bolo ou sei lá, no evento da igreja, mas não tem Jesus. E há uma resistência no coração. E um dia, ninguém sabe quando, tal pessoa acaba se manifestando, rejeitando tudo. Muitas vezes tais pessoas se tornam ateus. Eu nem sei quantas vezes eu encontrei alguém que é ateu e diz, sim, eu estava na igreja, estava servindo, mas hoje eu sou ateu. Irmãos, tal pessoa não perdeu a salvação. A pessoa nunca foi transformada sobrenaturalmente pelo novo nascimento. A pessoa, tudo bem, foi batizada, tudo, fez uma oraçãozinha pedindo a salvação, tudo bem. Você pode fazer de tudo que parece cristão, mas se você não tiver Jesus de verdade, você não é nada diante dele. Você está perdido e você precisa de Jesus. Essa é a apostasia. Então, irmãos, eu terminei hoje à noite a primeira metade dessa Teologia Sistemática 4, a soteriologia. Semana que vem nós vamos ver a eclesiologia. E deixe-me falar, essa aula é muito difícil para mim. Eu digo que as duas doutrinas mais difíceis são pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e a eclesiologia, a doutrina da igreja. É muito complicado, há muita discussão, passagens não tão claras, pelo menos para mim. Então, orem por mim, algo muito importante, há muito para considerar. Esteja orando, vamos orar.